Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite, pessoal. Que prazer ter vocês aqui conosco em mais uma conversa paralela comigo. E, Patrícia, não mudei a cadeira, tá vendo? Vai ficar rangendo o podcast inteiro. Nós estamos no episódio 17 da Conversa Paralela comigo, que vai abordar caminhos para novas formas de ser no mundo. Quem sabe, em um contexto como o atual, entre muitos desafios, não estaríamos vivendo uma oportunidade de recomeços? Nessa perspectiva, acredito muito que elementos da pedagogia Waldorf podem contribuir para essa reflexão. E quem vem conversar conosco sobre isso é a Aisha, professora que atua nessa filosofia. Nas palavras dela, como podemos nos conectar conosco e com os encontros necessários à vida em tempos de muita virtualidade? No ano de tantos desafios, que fontes nos inspiram a manter a força, a ação, a confiança no futuro? As histórias antigas, músicas, pinturas, enfim, as artes que fazemos e que desfrutamos podem trazer muitas respostas. Dentro de uma pedagogia que enxerga o ser humano integral, muitas ajudas podem chegar. E são as palavras de Aisha Kaderhar. E eu concordo com a Aisha. Penso que a nossa conversa será essencial e imprescindível. Então, vamos juntos, caminhando e nos inspirando em novas formas de pensar, sentir e agir em conjunto neste mundo. Nós estamos aqui hoje com a Aisha, que é paraense, de família potiguar, quase sergipana, quase mineira. Pessoa que caminha por esse Brasil encontrando inspirações. É educadora, professora, pedagoga, mestre em educação, atuando dentro da pedagogia Waldorf há 5 anos. Leitora dedicada, está se descobrindo escritora também. Bem-vinda, Aisha. Muito obrigada. Para começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco de um pilar dessa pedagogia, que é o que fez a gente, junta, chegar nesse nome dessa nossa conversa de hoje. Sim. Essa pedagogia tem muitas especificidades, muitas mesmo, assim, são centenas de livros, participação do lugar. É isso aí. Aqui também tem uma participação assim. Tem dezenas, centenas de livros, quem quiser se enveredar. Mas tem um pilar que, para mim, é o central, que é enxergar o ser humano como um ser que tem 3 âmbitos principais, e que os 3, e isso é muito importante, são igualmente importantes, que é o pensar, a habilidade, a capacidade que a gente tem de pensar, de elaborar, criar conceitos, que é a capacidade de agir, de atuar, de criar, fazer coisas no mundo, e o nosso sentir, que é esse âmbito do meio que a gente fala, que equilibra isso. Se a gente olha para o pensar e para o agir, geralmente, cada um vai ter que ser muito sincero consigo para admitir, geralmente a gente tende mais para um lado ou mais para o outro. Ou a gente pensa tanto que não consegue fazer nada, porque fica só na cabeça ali, girando. Ou então a gente faz e nunca para pensar no que está fazendo. Então, esse âmbito do meio, do sentir, é esse lugar onde a gente pode equilibrar, onde a gente pega esses 2 polos e consegue equilibrar. A palavra é essa. Ele é um termômetro também, porque quando a gente está muito na cabeça, a gente começa a ficar angustiado.
Quando a gente está fazendo sem parar, a gente também sente um tanto de coisa esquisita. Mas, além de ser um termômetro, ele é uma potência de trazer clareza para o pensar e para a ação. Tem uma imagem, e esse é um ponto importante para mim, que está no sentir, e que a gente conta para as crianças, por exemplo, essa história, e aí eu falo de tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui na cabeça, a gente fala pelo sentir, que é uma imagem da mitologia nórdica, de personagens que até viraram comuns em filmes de super-herói, mas que eles têm outra característica na mitologia onde eles surgiram, que é a mitologia nórdica, que é o Thor e o Loki, né? Então, assim, tem o Thor que ele sai dando martelada, ele não pensa. Se ele se irrita, ele sai dando martelada. E o Loki, que é tão esperto, tão esperto, tão esperto, que arma 1000 confusões, que bota os outros em confusão, às vezes salva também alguém de confusão, mas ele não faz nada. Ele fica lá, ó, ele cria estratégias, cutuca... Só tramando, né? Cutuca todo mundo e a coisa acontece. E eles são 2 imagens, né? Desses polos que precisam ser equilibrados. Não dá para sair dando martelada, mas também não dá para ficar só na cabeça. Tramando. Então, é exatamente nessas imagens, por exemplo, como dessa história, que a gente vai encontrando elementos para a gente, primeiro, dentro da gente, e como professor, esse caminho é muito importante da gente ser muito sincero e saber o que a gente precisa equilibrar na gente para poder ajudar o outro que está diante da gente ali. Então, é nesse sentir que a coisa ganha um caminho. E essa história, como tantas outras, as mitologias de todos os povos do mundo, desde que tem um grupo de pessoas juntas, tem história ali. Tem história, nem que seja da minha avó contando das plantas dela, de quando ela era criança. Então, é um elemento muito, muito da humanidade. A gente tem mitos milenares que muitos a gente perdeu, mas muitos a gente conseguiu guardar. Então, eu começo com esse ponto, assim. As formas de pensar, e a gente precisa ter um pensar que seja mais nítido, que seja mais carinhoso, mais cuidadoso, e aí é nesse sentir que a gente vai cuidar desse pensar também, porque o pensar pelo pensar pode elaborar coisas cruéis também, né? E a gente precisa também ter força para atuar, porque também não dá para ficar só pensando e sentindo, a gente precisa também atuar. E essas histórias e essas artes todas que nos alimentam podem nos ajudar, inclusive, a ter força para agir, e agir com cuidado, com calma, pensando no que vai fazer, cuidando desses sentires que atravessam tudo isso. Esses sentires, que bonito isso, Aisha. Esses sentires, a gente fala do pensar, do agir, do sentir, mas esses sentires no plural, eu gostei muito, eu achei muito bacana. Eu sempre fui uma admiradora da pedagogia Waldorf, e é com muita alegria que eu recebo você aqui hoje, com a ponte que nos fez encontrar, a nossa colega professora também, Érica Oliveira, de quem eu gosto muito, minha parceira de projetos, de extensão, de ações aí pelo mundo, e que tem uma sensibilidade incrível, né? Essa ideia da sensibilidade, da razão e da sensibilidade também, né, Aisha? E é interessante isso que você está trazendo sobre esse sentir como um caminho do meio entre o pensar e o agir, né? Fica fácil de entender assim. Eu gostei muito dessa imagem que você traz, porque isso dá uma clareza maior para a gente sobre a base a partir da qual se constrói essa filosofia que você está trazendo para nós hoje. Se constrói uma formação, uma proposta de formação humana, né? E que pode se estender, como a gente se propôs aqui, né? Pode se estender
para todos nós, independentemente da nossa idade, do nosso tempo, do nosso momento e da idade que a gente tem, no sentido assim, de construção, de caminho, de vida, né? De experiência de vida. Eu posso ser uma pessoa mais, mas eu posso ter menos experiência de vida que uma pessoa mais nova, que tem mais experiências de vida, mais desafios, talvez, né? Então, independentemente de qual momento a gente esteja aí nessa nossa caminhada, essa proposta ela é muito importante. E você traz esse ponto inicial que eu acho fundamental, que é esse lugar do meio, né? Essa terceira margem entre o pensar e o sentir e o agir, que é o sentir, e que vai, de uma certa forma, conduzir esse pensar e o sentir de uma maneira equilibrada e alinhada, né, Aisha? Sim, é exatamente isso. E quando eu falo assim, e eu reforço muito assim, né? Esses três âmbitos são igualmente importantes, é porque a gente vive uma tendência, e aí quando a gente pensa nesse contexto atual, né? Que aí a gente passa horas e horas do dia sentada diante de uma tela, a gente está basicamente usando a cabeça, né? Muito. E a Muito. gente vai percebendo na gente como isso vai gerando desequilíbrios, coisas que às vezes a gente não associa diretamente, mas que tem a ver, uma dor de cabeça, isso aí quem usa óculos aumentou o grau, tem um tanto de fenômeno assim, né? Mas a gente vai percebendo o quanto que às vezes algo que está muito difícil de digerir é só a gente trazer para o nosso ser completo, né? Não ficar só na cabeça. Eu reforço muito isso dos três serem muito importantes, porque eles são mesmo. E se a gente observa diariamente a gente mesmo, quem está em volta da gente, fica muito nítido como os três precisam estar sempre sendo cuidados. Que seja cuidar da nossa casa, né? A gente vê como esses trabalhos às vezes são considerados menores, desimportantes. Mas que importância é eu cuidar do meu espaço, deixá-lo limpo. Isso é um agir também, né? Isso é um Isso é um cuidar, agir também, botar uma concordo. flor, algo que vai ficar bonito, né? E isso Sim. cuida do nosso sentir, né? E aí a gente pensa melhor, a gente tem mais Pensa calma. melhor. É. E tem mais calma para agir também, né, Aisha? Eu adorei essa ideia, viu? Desse caminho do sentir, e acho que a pedagogia Waldorf, ela cuida muito do sentir, né? Às vezes a gente acha, isso é um tempo de lazer que pode ser usado mais para o pensar ou para o agir, né? Mas o tempo do lazer no sentido da gente buscar uma fruição estética, né? Fazer um trabalho de arte, fazer um bordado, uma pintura, uma leitura de poesia, um sarau de poesia, né? Chamar pessoas que vão falar poesias que gostam, né? Essa arte que está o tempo todo em volta da gente, a música, por exemplo, né? Alimentar esse lugar do sentir nesse sentido, né? Naquilo que faz sentido pela arte e que muitas vezes a gente acha que é uma distração assim secundária. Como que é isso na pedagogia Waldorf, a questão da arte? Pois é bem central, não é nada secundária, né? A gente tem. E é muito interessante como, na verdade, até quando eu falo assim, esses três, eles se entrecruzam o tempo inteiro. Por exemplo, as crianças fazem, e eu recomendo que todo mundo faça, trabalhos manuais. Cada ano tem um currículo, né? Crochê, tricô, bordado, costura, enfim, fazer um bicho, fazer um boneco, fazer, né? Nesse costurar, nesse bordar. E aí tá lá o menino fazendo um crochê, um ponto cruz. E aí ele tem que olhar para o tecido e tem que calcular, olha, para esse lado vai tantos pontos, para esse vai tantos. E aí, como que ele não está pensando ali, né? Ele está também, ele está ali na Sim. matemática, ele está ali na várias coisas. Então, é bem central para a gente esse lugar do fazer, porque, na verdade, no fundo,
na vida é sempre assim, a gente está sempre com esses três âmbitos se entrelaçando nas nossas ações diárias. Eu estou aqui conversando com você, eu estou conversando com uma pessoa e eu estou pensando nas coisas que eu vou falar. E antes eu li algumas coisas para lembrar o que eu precisava, né? O que era central que eu precisava trazer. E a gente não está fisicamente, se tivesse, a gente já está também com uma movimentação de corpo mais viva, né? Ou mais encontro, abraço. Sim. Enfim. E nesses tempos a gente está vendo Abraço. isso, né? Mas é bem central. Esse lugar das artes, ele é bem central, porque é isso, é o ponto onde a gente comprova, não sei a palavra agora, mas assim, é onde a gente demonstra o nosso pico de humanidade, sabe? Sim, sim. É na arte. Porque tem uma manifestação de uma elaboração mental que aconteceu ali, tem um processo de sentimento, aquelas coisas que a gente vê, e eu não sei como, mas me emociona. Não sei por quê, mas me emociona, né? E eu faço e me emociono também. Então, é onde a nossa humanidade assim, se faz mais completa, inclusive porque esses três âmbitos estão sempre presentes em toda obra de arte. É muito bonito isso, muito bonito. Eu acho imprescindível. Eu estou acentuando a questão da arte porque nas ideias de uma escola tradicional, aquilo que a gente tem costume de ver como pedagogia predominante, ou seja, como uma forma de formar pessoas de uma maneira predominante, desculpa, o valor da arte ele não aparece. Então, é nesse ponto que eu estou acentuando, porque formar pessoas é também formar para a fruição estética. Então, eu tenho conversado um bocado sobre isso numa unidade curricular com a qual eu tenho trabalhado com as alunas de pedagogia atualmente, que é a questão da literatura infanto-juvenil. Mas de uma maneira assim, mais ampla, né? A gente enxergar essa fruição estética de uma maneira mais cotidiana, né? Fazendo parte da gente, e a gente aprendendo a gostar, a gente aprendendo a admirar. E isso não vem acontecendo. A gente está dando mais valor para o pensar, como você está falando, o agir, muitas vezes a gente precisa fazer isso por questão de sobrevivência, né? Você vai ali, você volta cá, mas às vezes é mais no sentido de automação do que autoria. E o lugar desse encontro, como você está ressaltando, eu acho que é esse ponto-chave da humanidade que você está dizendo e que faz a diferença na formação das pessoas e na nossa autoformação permanente. Nós estamos permanentemente nos formando, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Acreditando nessa formação permanente. E o que a gente pode aprender uns com os outros aqui. E o que a gente pode aprender uns com os outros para que essa nossa maneira de ver, de sentir, de pensar, seja sempre ampliada, transformada e transcendente. E a arte vem muito também nesse lugar do sentido. Qual é o sentido? Isso que você fala, né? Da ação, que às vezes a gente faz coisas, mas é um automático completo, né? Não tem sentido. E a arte é fundamental para agregar sentido ao que a gente faz. E no fundo, todas as crises que a gente tem, todo mundo passa por crises profundas, quando não enxerga sentido no que faz, né? Quando não enxerga sentido no que vive, no que, enfim, né? O sentido é esse lugar que é o sentir que traz, né? E a gente vê o quanto a gente precisa cuidar disso para a gente fazer tudo. A gente vê
que a gente está muito, e eu falo assim, eu não estou apontando ninguém, eu estou falando de nós mesmos, porque é essa busca, todo dia, tentando. Como a gente está frágil emocionalmente, né? No fundo, assim, qualquer coisa derruba a gente. E a gente precisa estar buscando, né, força. E aí é nesse sentido que eu coloquei lá, né, assim, mas que fonte é essa? Onde está essa fonte que a gente bebe, como a gente tem nos contos, né, aquelas fontes que da juventude ou do onde que está essa fonte, né? Onde que a gente pode beber e se nutrir? Porque é uma nutrição, o corpo precisa de nutrição, a alma precisa de nutrição também. O que que nutre a gente? E aí, nesse lugar, para mim, dentro das artes, e eu sou apaixonada por todas, as histórias sempre têm um lugar muito especial para mim. Assim. Tanto pela minha prática, porque eu conto muitas histórias para os meus alunos, mas porque eu sou muito encantada. Quanto mais eu pesquiso as histórias, mais eu fico encantada. Como tem elementos, por exemplo, que se repetem na Bíblia, na mitologia nórdica, na mitologia tupi, e elementos que se falam, gente, onde está isso, sabe? Tem algo ali que é fundamental, que todo mundo carrega, e que a arte mostra. Quando você vê um filme, conta uma história, você fala, gente, sou eu. É você também, né? A gente Sim. tem um fio da humanidade que a gente carrega junto. Sim. E a gente se perceber junto, né? E passando pelo mesmo processo, a vida é isso. E a gente ouve uma história lá de 1800 e faz tanto sentido ainda, né? Como que é essa questão da arte no dia a dia de uma pedagogia Waldorf em suas várias manifestações? Então, você está falando de história, você está falando do bordado, do trabalho manual, né? Não necessariamente bordado, mas o trabalho manual. Como que isso acontece nessa... O quê? Não ouvi. Pintura, aquarela. Pintura, isso. Como que isso acontece nesse cotidiano e que se entrelaça no pensar e no agir? E que podem mostrar para a gente também um caminho a partir da prática que vocês fazem. Tudo começa no cuidado que o professor tem de arrumar a sua sala. Então, eu já cuido que a minha sala seja um lugar que você entre e seja agradável. E dá um abraço. O lugar já dá um abraço. Uhum. Então, a gente já cuida disso. Não com nada muito elaborado. É um paninho bonito numa mesinha que tá... Precisa ter uma mesa ali? Vamos colocar um paninho bonito. Pronto, um paninho simples. Qualquer coisa. Uma flor, uma planta. E mesmo que seja pouca, pode ser muito pouco, mas é diariamente cuidado. Aquilo é cuidado. E quando uma criança chega e olha e fala, nossa, me ajuda a cuidar dessa planta? Ela está precisando de água hoje. Esse acho que é o primeiro lugar desse... E a criança busca a beleza. Ela busca. Ela olha, ela se encanta. Você vê uma criança, o primeiro encontro de uma criança e uma joaninha é das coisas mais lindas da vida. Assim. A criança que encontra o mar pela primeira vez, ela fica... É extasiada. Então, ela busca, ela quer ver a beleza do mundo. E a nossa busca como adulto é de mostrar para ela. Eu sei que o mundo não é só coisa bonita. Eu sei. Mas eu sei que essa criança precisa vivenciar a beleza do mundo. Assim como a gente também precisa. Assim como a gente também precisa. Por isso para ter força para enfrentar isso. O que não é tão bonito, o que não está... Sabe o que? Eu fico pensando, Aisha, naquele texto tão bonito que fala as coisas principais eu aprendi no jardim de infância. E realmente a gente precisa reaprender essas coisas num momento desse, em que os desafios são tão grandes, né, em todos os sentidos, no sentido da nossa sobrevivência afetiva, social, financeira,
que a gente precisa se reinventar no sentido, não esse reinventar que de repente a gente aparece outra pessoa, mas no sentido de recomeçar, como nós falamos, né? Nós encontramos essas palavras aí em conjunto para fazer esse encontro de hoje, mas no sentido de recomeçar, retomando ideias, como você mesmo falou, histórias ancestrais, momentos que poderiam ser considerados secundários, mas que são tão essenciais por essa explicação que você dá muito bem, que é esse sentir como elemento fundante e no eixo, né? É aquele do meio de um eixo do ser e do ser em humanidade, né? Em toda a sua humanidade. E é o que vai nos fazer sentido. Então, aprender com esses elementos que você está trazendo, de quando a gente já foi criança e que a gente esquece, né? São essenciais para realimentar essa nossa vida em momentos assim, que precisamos tanto uns dos outros e tanto dos conhecimentos uns dos outros, das experiências de aprendizagem. Conhecimentos básicos da vida, né? Se a gente for muito sincero com a gente e com o mundo, a gente vai ver que muitas das coisas que a gente está enfrentando agora, a gente já enfrentava. Claro que tem peculiaridades desse ano, sim, não estou negando nada, eu sei que procó que esse ano está sendo. Mas muita coisa já estava e a gente não enxergava, né? Então, os enfrentamentos que a gente está precisando fazer, eles são contínuos, na verdade. Se a gente pensa em pessoas que vivenciaram uma guerra, e a gente tem ao redor do mundo, né, situações assim, ainda hoje. E aí a gente, às vezes, precisa buscar, e esse elemento da arte, para mim, também é o elemento da natureza, essa contemplação, também é a contemplação de um pôr do sol, que todos os dias se põe, todos os dias nasce novamente, das cigarras que sabem que está na primavera e estão cantando um tanto aqui na minha rua, estão cantando todo dia. Elas sabem que vai chover, que não vai chover. Esse fio mesmo que continua. E eu não quero soar ingênua, mas pode ser também, não sei. Mas eu sou muito otimista no sentido da possibilidade do humano, a possibilidade que nós carregamos. E eu brinco que é por isso que eu trabalho com criança, porque assim, é impossível você não acreditar na humanidade quando você está diante delas, assim. A potência que tem de tudo isso, de criar, de fazer, de refazer, de ter um conflito com um colega num dia que você acha que os dois vão se matar. E no outro dia eles voltam e eles conseguem se perdoar de verdade. De verdade. De verdade, sim. E tá tudo certo, e a vida segue. Então, esses ciclos que a natureza mostra muito pra gente, né? Essa repetição que nunca é igual, mas é um recomeço sempre, mas tem a repetição, vem a primavera, daqui a pouco chega o verão, e vem o outono de novo, e mais o inverno, e a primavera vai chegar de novo. Esses recomeços que a gente tem e que se a gente ouve, às vezes, eu estava lendo outro dia um livro, e a moça estava contando de mulheres que ela conheceu, que já eram muito velhas, que tinham passado por barbaridades na vida. E que ela encontrava e elas tinham um brilho no olho, uma força de fazer as coisas, que ela ficava, gente, como que elas fazem isso? E ela foi observando isso, essas conexões com as pequenas coisas, com esses ciclos maiores também, que são tão maiores que a gente, né? E com esses elementos que é da arte como expressão humana, porque a gente tem essa habilidade incrível que nenhum outro ser tem, porque eles podem até fazer treinamentos, mas essa criação é algo genuíno. E isso a gente precisa alimentar na gente para continuar, porque vem mais, e vem mais, e vem mais coisa bonita também, vem mais coisa bonita, com certeza.
Você falou dessa chegada. Isso tudo é tão bonito, né? É importante ouvir, porque muitas vezes a gente não tem esse contato com a criança, sobretudo a primeira infância, né? A criança mais nova, que vai trazer esse olhar mais maravilhado para o mundo, né? E como é importante alimentar esse olhar. Então, você falou do cuidado, da chegada, como o ambiente que abraça. Isso. E isso na casa da gente também, né, Aisha? O ambiente abraçar a gente e a gente cuidar sempre disso, né? Que a gente tenha um ambiente em que a gente chegue e se sinta abraçado. Sim, sim. E isso está no simples, né? Assim, no simples, aqueles gestos que a gente vai desaprendendo a fazer, né? De você passa e você encontra uma flor tão bonita. Agora a gente não vai pegar a flor que cai no chão, mas tem uma flor e você leva essa flor e coloca ali no cantinho da sua casa, numa água. Depois ela murcha e tudo bem, ela vai para a terra. Esses detalhes, assim, sabe? Que a gente vai cuidando. E aí, dentro da pedagogia, então, né, com as crianças. E aí tem diferenças, né, da criança pequena. Eu sou professora de ensino fundamental. Então, atualmente, meus alunos estão com 11 anos. A gente pinta. Quando a gente olha para o caderno, por exemplo, que é a expressão dos trabalhos, conhecimentos, né? Então, eles têm o caderno que não tem pauta. Isso é importante. É? Importante, porque é um caderno de folhas brancas mesmo, porque ali ela vai poder se expressar, né? Não tem margem, não tem. Ela vai poder colocar ali, e se eu escrevo uma página, eu desenho na outra, né? E aí eu faço um desenho daquilo que eu escrevi. Ou se eu vou trabalhar a matemática, as frações, eu vou desenhar tudo que eu fracionei, tudo que eu. Então, tem esse lugar do desenho e esse lugar, inclusive, do se organizar. É um exercício que eu recomendo para todo mundo. Pega uma folha branca e faz um círculo. Todo dia, todo dia. Esse círculo nunca vai ser igual. Às vezes, ele vai ser bom, às vezes, ele vai ser péssimo. Porque o círculo é a forma perfeita, né? Ele é muito exigente, ela é muito exigente. E a gente faz coisas desse tipo com as crianças, né? Desenhos, formas que são exigentes e que precisa você olhar e perceber, nossa, ficou torto. Amanhã eu vou fazer de novo. E aí amanhã vai estar melhor do que hoje. Então, esse exercício do papel em branco é bem importante para a gente também. Tanto pelos desenhos, que é algo que a gente estimula muito, como essa noção de se organizar. Como que eu me organizo diante de uma folha branca? A vida é isso, né? Todo dia eu acordo e como eu me organizo diante dessa próxima página. Então, tem muitos elementos que a gente faz, de movimento corporal, de cantar muito, de brincar, se movimentar, jogos, pular corda, cantando, e aí pula no ritmo, e faz ritmo corporal mesmo, né? Música, muita música. Instrumento também, Aisha? Eles tocam flauta. Sim. Flauta, e aí mais para frente pegam alguns instrumentos, assim, mas a flauta é o principal, que tem a ver com essa respiração também, né? É um instrumento que cuida muito da respiração. Você precisa ir cuidando da respiração para conseguir executar esse instrumento. Então, estou lembrando aqui mais. Modelagem, trabalho com argila. Sim, a Patrícia falou aqui no chat, ela faz isso com os filhos dela aqui, ó. Fiz questão de incluir na educação dos meus filhos trabalhos manuais, o artesanato, a construção de brinquedos, sucata, costura, tricô, crochê, moldura de argila, etc. Penso que é importante para vários aspectos, sociais, emocionais e tal. Exatamente, é muito importante,
muito mesmo, assim, a ponto de... Eu vou dar um exemplo. Tem uma pintura que a gente faz que é aquarela, mas é uma aquarela mesmo, assim, é uma tinta bem molhada, água quase. E aí, Sim. olha só, parece uma coisa muito boba. Eu vou pegar e vou pintar. Mas eu já vi pessoas adultos que foi fazer uma aquarela e começa a passar mal, porque não consegue não ter o controle. Ah, E a aquarela, você não tem o controle. Você pinga e ela vai. sim. E se você quiser controlar, você vai sofrer demais. Mas não é consciente. A gente começa um trabalho e vai percebendo. Tem criança que alguns dias não dá conta de fazer aquarela, não consegue. Tem algo ali que não dá. Tem outras que ficam horas, horas. E aí a gente dá a mesma tinta para todo mundo. Tem uns que a tinta fica bem clarinha, outros a tinta fica bem forte. Então, por isso que ela está no sentir, sabe? A arte. Porque por mais que pareça uma atividade muito objetiva, eu pego um pincel e uma tinta, ela fala, mostra, expressa coisas que estão muito além. E por isso que, nesse sentido, é muito terapêutico para nós adultos também termos nossas expressões artísticas, inclusive para extravasar coisas que estejam em desequilíbrio, né? Eu não sou nenhuma terapeuta, não vou sair aqui indicando nada específico para ninguém, mas exercitar essas artes é sempre muito terapêutico, muito. Que interessante esse detalhe da aquarela, né? E em cada uma, como eu falei anteriormente, as suas manifestações vão trazer isso, né? Esses, não sei, esses pontos aí de encontro entre o pensar, sentir e o agir, talvez seja, né? O ponto de encontro, esses três elementos tão essenciais como você trouxe, como você falou. E aí esse trabalho ele é feito durante a jornada diária da formação de uma criança numa pedagogia assim. Sim, algumas, por exemplo, aquarela, a gente faz uma vez por semana, né? Aí trabalhos manuais 2 vezes. A gente vai organizando dentro da semana os momentos. História tem todo dia, caderno tem todo dia, é muito importante, né? Então, a gente vai organizando, de acordo com cada idade também, porque dentro desse estudo, e é um objeto de estudo mesmo, essa pedagogia, a gente vai olhando para a criança em cada idade, o que ela está desenvolvendo, inclusive fisicamente, né? Tem uma fase que é o coração que está sendo mais amadurecido, tem uma fase que são os pulmões, né? E isso fala do que aquela criança está vivendo naquela idade. Então, tudo isso vai mostrando para a gente, olha, agora a gente precisa fazer mais disso ou mais daquilo. Eu falo assim, num geral, mas é muito cuidadoso. Cada processo com cada fase, com cada criança. Me Inclusive, dá para um a gente conseguir exemplo para perceber. o quê? O que, Aris? Inclusive, para a gente conseguir perceber na criança o que ela está manifestando. Por exemplo, as crianças de 10 anos de idade, geralmente, por volta, vivenciam um processo de muito atrito. É como se aquela primeira infância ali definitivamente ficou para trás, aquele mundo encantado que olha para a mãe, olha para todo mundo e acha todo mundo lindo. De repente ele começa a reparar, é até engraçado quando a gente presta atenção, ele começa a reparar, nossa, a professora tem cabelo branco, nossa, não sei o quê. Mas não é maldade, eles estão virando o olhar para o mundo, está mudando o jeito de enxergar as coisas. E aí eles passam por processos de muito atrito. E aí é nessa fase, e aí está precisando equilibrar mais esse sentir, né? E aí é nessa fase justamente que a gente conta a mitologia nórdica, por exemplo. A história do Thor, do Loki e tal, e todas as desventuras que eles vivenciam. Pensando que,
de acordo com o que ela está vivenciando naquela idade, aquela história vai ser muito nutritiva. Muito nutritiva. Sim. A palavra é essa. A palavra é essa. Mais do que em outra fase, sabe? Um pouquinho depois eles estão vivenciando outra coisa, e aí são outras histórias. Quando a gente repara, por exemplo, que a turma está, não sei, mais conversadora, aí a gente vai buscar alguma história que fale um pouco disso, para silenciar mais, para ouvir mais. Então a gente vai observando muito, sabe? E buscando nessas artes a nutrição que elas precisam. Assim como a gente cuida, né, de comer bem e tal, essa nutrição da alma mesmo. É interessantíssimo isso, e eu acredito muito. E além disso, vocês têm o entendimento dos setênios, né, Aisha? Isso. De uma forma mais geral, né? De uma maneira mais geral. Quando você fala assim, a primeira infância está deixando, você está chamando dos primeiros anos desse setênio, não é isso? Também, mas aí tem as transições, né? Então, tem esse 0 a 7, que tem uma característica bem específica mesmo, assim, se a gente repara uma criança dessa idade e depois ela tem uma virada muito grande. E aí, nos primeiros anos ali, entrando no segundo setênio, ainda tem um pouquinho daquele primeiro, né? Até que realmente aquilo fica para trás. Tem a ver com isso, sim. Essas características que, se a gente observa. E aí tem um fenômeno físico que acontece, que a cada 7 anos de vida, nossas células são completamente renovadas, né? Elas vão se renovando aos poucos, e a cada 7 anos a gente está com uma formação celular mesmo completamente nova. E continua trocando depois de 7 anos, né? Sempre está nesse ciclo, então... Para sempre. Para sempre, sim. Para sempre. É interessante pensar a nossa vida também em setênios, né? E considerar esse tempo, um tempo de germinar, né? Um tempo de plantio, de colheita. É como terra mesmo, né? Esse tempo que a gente tem para cada ciclo, cada etapa, cada momento. É bom pensar assim também, eu acho. De uma maneira mais contínua, né? Esses recomeços dos quais nós estamos falando aqui. É isso, são as estações, né? São as fases da Lua, né? É outra, mas é diferente. É a mesma, mas é diferente, né? Tem um ciclo ali que vai se renovando. Aqui a gente tem no chat o João Nicolas dizendo sobre como que a arte tem o poder de libertar nossos sentimentos. Tem mesmo. Agora, de que forma isso acontece, eu não sei dizer. Nem imaginar. Eu gostei tanto dessa definição que você fez, inicial, sabe? De que esse sentir, né? Que é o lugar prioritário da arte, vai trazer essa conexão com esse nosso lixo. Eu acho que isso é fundamental. E buscar o entendimento disso na prática do nosso dia a dia também, né? Como que a gente pode, como adultos, encontrar formas de fazer circular essa arte, Aisha? Outro dia eu conversei com uma pessoa que cultiva plantas, sabe? Acho que isso também é arte, né? Não é a gente fazer um bordado, é a gente cultivar planta. Isso também é um movimento de manifestação artística, você acha isso? Isso de contar histórias uns para os outros, de ter oportunidade de ouvir as histórias. Eu trouxe até uma história que eu falei, se eu tiver uma licença no final, eu vou contar uma história. Conta então para nós. Mas eu estou lembrando aqui, a imagem, para mim, assim, desse sentir, é a imagem do próprio coração. Esse cálice, né? Esse coração, assim, vou usar essa imagem de um cálice, que pega todo o sangue e ele joga para o corpo inteiro esse sangue, que é esse elemento mais vivo que a gente carrega, né?
E aí ele volta e pega de novo esse sangue e ele transforma e cuida e depois distribui de novo, sabe? Esse um processo quase de respiração mesmo, né? Que vai, cuida e distribui, pega de novo e renova. Para mim, como adulto, esse pausa, né? E o coração tem uma pausa, né? Eu estou agora acompanhando essa aqui, minha companheira, que ela está abrindo, ela está cheia de botões. E você acompanhar um botão se abrindo é muita arte, né? Você vê aquele ser que está ali, de repente ele se manifesta de uma forma completamente... Fala assim, gente, como pode, né? Cuidar de planta, bicho também. Para mim, a literatura é um caminho sempre, assim, a gente tem milhares de escritores e cada um vai achar o seu estilo e vai achar seu escritor, se é na poesia, se é na prosa, se é no romance, mas tem coisas incríveis. Cozinhar. É uma alquimia, é uma maravilhoso. transformação de alimento, né? Você pega um arroz duro e de repente faz um risoto, né? Então tem um processo ali também de arte, de transformação, né? Que é um pouco isso a arte, né? A gente pega um elemento e transforma ele. E de uma maneira sensorial, né? Então, a gente tem essa possibilidade multissensorial de cor, textura, cheiro, gosto, né? E a literatura aciona isso também, né? A literatura também aciona um multissensorial na gente. Teve uma vez que eu li um livro que eu fiquei impressionada, eu sempre guardo esse livro, O Perfume. Depois a gente lê o livro, a gente sente o cheiro das coisas. É uma coisa, a sente a textura, a gente sente na leitura. E um livro antigo, né? Não é um livro... Não tem nenhum artifício digital nesse livro para fazer isso acontecer. A palavra, né? A palavra é muito importante. A palavra Esse é um ponto também muito artístico que a gente trabalha muito com as crianças e que eu vejo como é importante da gente, como adulto, cuidar das nossas palavras. Porque é isso, é uma arte a palavra. Você pega um livro, eu li esse livro, eu também lembro que eu fiquei muito chocada. Mas eu até falei assim, gente, tem um cheiro aqui, alguém passou com perfume de verdade. Porque é saber usar a palavra, né? E a gente, às vezes, também descuida muito do uso das palavras, né? Não é com preciosismo, mas com cuidado, é algo tão bonito, a gente pode fazer coisas tão bonitas com a palavra, né? A gente pode, enfim, tem uma potência tão grande, assim, a palavra é um elemento muito artístico. A música, né? Uma música que você ouve e te emociona ou te alegra, né? Enfim. Sim. Eu gostei de você ter enumerado esses elementos de arte, sabe? Porque às vezes a gente precisa disso. A gente precisa de retomar isso na nossa vida como se fosse um véu, né? Se abrindo assim, gente, tem literatura, tem cozinha, tem planta, tem bicho, tem conversa, tem histórias de antepassados para ouvir, né? Outro dia eu perguntei para minha tia sobre a minha história de docência, né? Por que eu virei professora? Tem uma história aí de família impressionante, por quê? Né? Que pode ter inspirado um ou outro, o outro, e isso é ancestralidade também, né? E aí, Aisha, nosso tempo está aqui dizendo para a gente dos ciclos também. Sim. E aí, eu vou ler para você aqui alguns comentários e uma pergunta, e depois a gente passa para a história, tá bom? Tá bom. Então, a Rosângela falou um pouco sobre a questão da dor. A Daniela falou que já leu o livro também, esse, O Perfume, e que também gostou dele. A Rosângela está trazendo a ideia da dor
a dor torna-se insuportável quando não encontramos um sentido para ela. E acho que a arte nos ajuda a achar sentido até para a dor, não é? Eu fiquei pensando nesse comentário que ela fez aqui. Porque, como você falou, é claro que as crianças mais novas, elas precisam desse aconchego, desse abraço do mundo, né? Sentir o mundo bom, né? Bonito, verdadeiro, né? Isso. O bom, o belo e o verdadeiro. É preciso que a gente sinta isso. E é preciso que nós, adultos, também tenhamos contato com isso, sempre, né? E a arte, ela vai construir esse lugar, como o João Nicolas lembrou, como a Rosângela está lembrando também da dor, ela é presente na nossa vida, mas ela pode ser ressignificada, retomada e transformada por esse caminho do sentir, do sentir com sentido, que a arte traz para a gente. E aí ela coloca uma pergunta aqui para nós, que é a seguinte: Rudolf Steiner também dá muita importância à intuição. Podemos dizer que a intuição é um tipo de sentir ou um sentido que não sentimos fisicamente? Olha, para Rudolf Steiner, a intuição é uma colheita. Assim, eu vou usar essa palavra, vou pedir licença, não sou grande especialista. Mas ele fala muito de processos meditativos. Meditação mesmo. Meditação através de poemas, meditação através de estudos. E com esses estudos que têm a ver com vivenciar a arte, agir no mundo, pensar, sempre nos 3 âmbitos, sempre, a gente pode atingir pontos de intuição, a gente pode atingir, pode de vez em quando receber intuições, sabe? Porque a gente cuida desse pensar, cuida desse sentir, cuida desse agir. Então, a gente cuidando bem disso, meditando todos os dias, enfim, a gente pode sim receber intuições. Ele fala muito disso, sim. Isso é bem importante. Mas é um processo, eu vejo importante isso que ele fala, que é um processo conquistado, sabe? Não é um presente, assim, de graça. Tem um trabalho que você faz para chegar nesses pontos de alcançar essas intuições. É um pouco que, eu não sei se é o Einstein agora, essas frases que correm, né? Assim, mas que ele fala que a inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Então é isso, assim. Acho que é o Picasso, não sei agora quem disse, mas tem essa frase assim que eu acho bem interessante. E é um pouco o labor, né? Eu estou me lembrando do encontro que nós tivemos aqui também, do bate-papo que nós tivemos aqui com a Jennifer, que está aqui também conosco hoje, e que falou sobre o silêncio. E a experiência que ela teve de 5 anos com esse aprender, com essa prática do silêncio, em um contexto específico. E aí ela contando sobre isso me recorda um pouco essa ideia dessa intuição de que você está falando, né? Ela é um labor, ela é um fazer, ela é um aprimorar-se, né? Vamos ouvir sua história? Tá bom? É uma história de um livro muito, muito precioso. Eu não sei se está espelhado ou não para vocês. Qual que é o nome? Chama As Fabulosas Fábulas de Iauareté. Ele é escrito por Cacaverá, é um indígena brasileiro que tem um trabalho lindo de pesquisa dessas histórias. E aí tem Cacaverá de Cupé. Ele é incrível, incrível. Esse livro para mim eu trabalhei ele com meus alunos, contei, assim, é muito precioso. E aí uma das histórias é a seguinte: na aldeia Camaiurá das Águas Claras, da Lagoa de Morené, existe um pajé muito sábio e poderoso. Ele conhece os segredos de transformação. Ele tem a capacidade de se transformar em qualquer animal. E também pode fazer isso com qualquer pessoa ou bicho.
Havia um ratinho que vivia próximo à aldeia, que tinha medo da própria sombra e ficou sabendo da fama do pajé. Então foi procurá-lo e pediu-lhe que o transformasse em um sapo. Assim, o gavião, seu inimigo número 1, não o pegaria. O pajé assim o fez. E uma vez sapo, ele passou a ter muito medo da cobra. Então implorou ao pajé que o transformasse em uma onça. Assim foi feito. Não demorou 3 dias e lá apareceu ele morrendo de medo do caçador. Ah, se eu fosse um gavião, ninguém me pegava lá no alto. Foi o suficiente para o pajé transformá-lo em um gavião. Mas em seu primeiro voo, fugiu de medo do bem-te-vi, indo direto à oca do sábio pajé. O que você quer agora? Sabe de uma coisa? Nós, os animais, somos injustiçados. Todos temos inimigos. E vocês, pajés, são poderosos. Se eu fosse um pajé como você... Bim, foi o bastante para o pajé transformá-lo em nada mais, nada menos que um pajé. Pronto, fique no meu lugar. Enquanto isso, eu vou voar e passear um pouco. O pajé transformou-se ele mesmo em um gavião real. Não demorou muito tempo e os guerreiros da aldeia trouxeram uma notícia ao novo pajé. Vamos ser atacados pelo feiticeiro da aldeia da escuridão, da outra margem do rio. O que o senhor nos aconselha, pajé? Ao ouvir isso, ele saiu correndo imediatamente pela mata adentro. Gavião, 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 cadê você? Não me deixe aqui, socorro. O gavião real ouviu os gritos e pousou diante do ratinho metido a pajé, que lhe explicou o que estava acontecendo. O que eu faço? Perguntou ele, tremendo e todo molhado de medo. Pois é, já transformei você em tanta coisa, mas você continua com o espírito de um ratinho medroso. O pajé gavião retornou à aldeia para orientar os guerreiros, e no caminho ainda aconselhou o ratinho, novamente tornado um camundongo. Os ataques do feiticeiro funcionam somente naqueles que vivem fugindo de si, e naqueles que não sabem que a verdadeira transformação acontece quando enfrentamos, antes de tudo, nossos próprios medos. Dizem que o ratinho saiu da floresta e foi morar na cidade. Só não se sabe se ele aprendeu alguma lição. E aí não precisa explicar nada. É isso, é a história. É a arte. É a arte. Muito obrigada por isso, Aisha. Eu que agradeço. Eu gosto muito desse silêncio que a gente vai aprendendo a fazer depois de palavras tão importantes. Se a gente pudesse estender, não é? Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. A Mayumi adorou a história. Mayumi, como vai você? Obrigada pela presença, obrigada a todos vocês pela presença. Aisha Caderra, foi um prazer imenso. Seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. Buscar praticar isso, essa nossa transformação, né? Na natureza que nós viemos, né? E eu gostaria de fazer um convite a vocês todos. Nós vamos oferecer uma aula aberta dia 21 de novembro, Aisha, sobre escrita impressiva, e traz um pouco disso, dessa ideia das impressões pelos sentimentos, por esse resgate da arte nos vãos das palavras, pelo olhar da respiração mesmo, né? Daquilo que nos inspira, né? Porque respiração é inspiração, né? Também, não é? Inspiração e expiração, não é isso? É o que mantém esse eixo mesmo, da forma como você falou, bem falou. Então, fiquem à vontade, nós estamos deixando aqui um sábado
temático para vocês. É uma aula gratuita online no dia 21 de novembro, às 9 da manhã, às 10 da manhã. Vocês votaram, vocês conseguiram esse horário no sábado, ganhou o horário do sábado às 10 da manhã. Estamos deixando aqui no chat o link para as inscrições. Fiquem à vontade e de convidar também, indicar para outras pessoas que vocês acham que podem gostar de conhecer essa outra manifestação, né, do nosso ser. Obrigada novamente a todos vocês, obrigada, Aisha, pelo seu tempo precioso e por compartilhar tanta coisa bonita conosco hoje. Obrigada novamente ao Paulo e a Rosângela, que estão aqui agradecendo, a Daniela também pela nossa conversa, a arte libertadora em todos os sentidos. Boa noite a todos e até a próxima.